Fala aí, galera, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para nossas aulas de biologia. Vamos para a terceira aula de bioquímica hoje. Hoje eu gostaria de abordar um pouquinho sobre os sais minerais. Então, se você tiver alguma dúvida sobre química e reações químicas, dissolução de substâncias, etc e tal, volta nos vídeos anteriores. Procure esse embasamento antes para entender alguns conceitos que serão abordados aqui. Vamos lá, para começar, de onde vêm os sais minerais? Como o nome está dizendo, sais minerais são sais e eles vêm de minerais. Minerais, por sua vez, vêm das rochas. Então, todas as rochas que existem na crosta terrestre vão se decompondo por intemperismo físico ou químico, como luz solar, temperatura, umidade, pressão, etc. E desse intemperismo, os sais minerais vão sendo removidos. Para onde vão esses sais minerais? Esses sais minerais, todos eles apresentam cargas elétricas, sejam cargas positivas ou negativas. Vale a pena que abrir um parênteses. Lembra quando eu falei na primeira aula de elétrons da camada de valência, que elétrons podem ser perdidos ou recebidos? Pois bem, quando um átomo perde um elétron e esse elétron fica faltando na sua estrutura, ou quando um átomo recebe um elétron e esse elétron está sobrando na sua estrutura, nós dizemos que esse átomo é chamado de íon. Os íons positivos, como o sódio citado na aula passada, são chamados de cátions, e os íons negativos, por sua vez, como o cloro citado na aula passada, são chamados de ânions. Então, todo sal mineral se encontra basicamente na forma de cátions ou ânions na natureza. E como também foi visto na aula passada sobre água, esses cátions e ânions são capazes de se dissolver na água. Eles se tornam solutos no solvente universal que é a água. Uma vez que eles estão dissolvidos, para onde eles vão? A água, ela tende a escorrer de pontos de alta altitude para pontos de baixa altitude, de acordo com a força de gravidade. Então imagina que está chovendo no alto de uma montanha. A chuva no alto daquela montanha vai escorrer. Boa parte da água penetra no subsolo e vai formar aquilo que nós chamamos de lençol freático. O lençol freático acompanha todo o subsolo dessa montanha até o subsolo de uma região mais plana, abaixo dessa montanha. Ele funciona basicamente como se fosse um rio subterrâneo, escorrendo da região mais alta em direção ao oceano, só que por baixo do solo e não acima dele, como um rio. Quando esse lençol freático aflora numa região rochosa e montanhosa, nós temos as chamadas nascentes, que podem formar cachoeiras, cascatas, chame como quiser. Quando esse lençol freático aflora numa superfície mais plana, nós temos os rios, que podem ser rios de corredeira ou rios de água mais lenta. Então, rios, lagos e outras grandes massas d'água são nada mais, nada menos do que afloramentos do lençol freático à superfície. Uma curiosidade rápida aqui, um oásis no deserto nada mais é do que o afloramento do lençol freático, que é muito baixo naquela região, mas ele existe. E quando esse lençol freático aflora, ele dá margem ao aparecimento de vegetais e vida. Então esse lençol freático se torna o famoso oásis no deserto. Enfim, por que eu estou dando essa aula de geologia aqui para vocês? Para vocês entenderem que todo sal mineral ele é retirado das rochas e é dissolvido pela água, e todas as grandes massas d'água vão correr em direção ao oceano. Elas vão confluindo umas em direção às outras, rios subafluentes, afluentes, rios principais, e vão desembocar nos oceanos. No final, toda a água do planeta, não importa de onde ela está escorrendo, ela vai escorrer em direção aos oceanos. Então já parou para pensar que o oceano está recebendo toda a água que escorre no mundo todo ao longo de bilhões de anos? Pois é, essa água que escorre, que nós chamamos de água doce, porque não é que ela seja doce, ela tem sais minerais, só que ela tem sais minerais numa taxa tão baixa que nós não sentimos sabor salgado, por isso ela é chamada de água doce. Então imagina toda essa água doce escorrendo ao longo de bilhões de anos em direção ao oceano. É óbvio que o oceano vai acabar ficando salgado. É por isso que os mares e oceanos são salgados, porque eles estão ricos em sais minerais. Tá, e o que isso tudo tem a ver com biologia? Tá falando de geografia agora? Bom, vamos chegar na biologia já já. Vamos voltar à água doce então, que está escorrendo pelos lençóis freáticos, pelos rios ou armazenadas em lagos. Essa água, ela em algum momento vai ser absorvida pelas raízes de plantas, de vegetais que estão ao redor dessa região. Quando os vegetais absorvem essa água, aquelas ligações citadas na aula anterior vão fazer sentido. Então, forças de coesão e adesão vão fazer com que essas moléculas subam por pequenos vasos capilares, chamados de vasos condutores de seiva, até as folhas dessas plantas. E essas plantas vão utilizar esses sais minerais para sintetizar o seu próprio alimento, num processo chamado fotossíntese que vocês conhecem bem. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero dizer é que todo o alimento que o vegetal produz, ele tem como base elementos minerais da natureza.
boa parte deles extraídos da água. Eles estão dissolvidos nessa água, como eu acabei de explicar. E eles vão fazer parte agora da matéria orgânica que essa planta vai produzir. Percebem a relação da geologia com a biologia? Percebem a relevância dos sais minerais para a síntese de matéria orgânica? Aí você pergunta, e os animais? Ora, os animais vão obter seus sais minerais consumindo quem? Os vegetais, falando dos animais herbívoros no caso, porque animais carnívoros vão acabar obtendo seus sais minerais da ingestão de outros animais. Sintetizando, todos os sais minerais deixam as rochas, são dissolvidos pela água, vão ser absorvidos por plantas e distribuídos pelas cadeias alimentares, como será visto em aulas posteriores. Ah, professor, mas e o que eu preciso saber de sais minerais? Vamos lá então. Agora que você já entendeu a ideia geral de como os sais minerais circulam na natureza e da importância deles, vamos conhecer os principais sais minerais. Eu vou citando eles aqui, só para vocês saberem que eles existem, vou falar nome e função deles. O cálcio, por exemplo, é um elemento químico necessário à formação de estruturas ósseas. Pensa no ser humano, nossos ossos e dentes são rígidos por causa do cálcio impregnado neles. O cálcio também é importante para a contração muscular e para a coagulação sanguínea. Sem cálcio, esses fenômenos não acontecem. O cloro é um elemento responsável pela formação do suco gástrico no estômago de alguns animais e também controla a pressão sanguínea através da pressão osmótica, que vamos falar numa aula posterior. O cobalto entra na composição da cobalamina, a vitamina B12. Falaremos da sua importância posteriormente. O cobre é importante na formação da molécula chamada de hemoglobina. O enxofre facilita a digestão e entra na composição de algumas proteínas importantes do nosso corpo. O fósforo dá maior rigidez aos nossos ossos e dentes, quando ele se associa ao cálcio, os chamados cristais de hidroxiapatita, e também é responsável pela formação de moléculas importantíssimas como o DNA, o RNA e o ATP, que é uma molécula responsável pelo armazenamento de energia nos seres vivos. O ferro é o principal elemento na composição da hemoglobina, que eu já citei. O que seria essa hemoglobina? Uma proteína que está dentro das hemácias do seu sangue, dos glóbulos vermelhos do seu sangue, e que é responsável pelo transporte de oxigênio no seu sangue. Então, ferro, vou dar uma parada aqui para comentar um pouco mais, que o ferro é muito importante por esse motivo. Uma pessoa que tem dieta pobre em ferro vai ter pouca hemoglobina e, consequentemente, transportar pouco oxigênio no seu sangue. Essa pessoa vai ficar com um quadro chamado de anemia. Ela vai ficar fraca, desnutrida, sem motivação, sem ânimo, porque falta oxigênio nas reações químicas para produzir energia para o corpo dessa pessoa. O flúor, até onde se sabe, também participa em grande parte na formação de ossos e dentes, conferindo maior resistência a eles. O iodo é um sal mineral que é responsável pela composição da tiroxina, um hormônio produzido na glândula tireoide. Vamos falar sobre isso quando falarmos de sistema endócrino. Mas aqui vale a pena dar uma ressaltada na função dele. Iodo também é muito importante. A tiroxina, ele é um hormônio que regula o metabolismo corporal. Então, toda vez que você tiver excesso de iodo no seu sangue, o seu metabolismo vai acelerar. E toda vez que você tiver uma baixa de iodo no seu sangue, o seu metabolismo vai desacelerar. São os quadros chamados de hipertireoidismo e hipotireoidismo. O hipertireoidismo, o excesso de iodo, pode provocar um quadro clínico chamado de exoftalmia. O seu olho fica esbugalhado, pulando para fora, devido ao metabolismo acelerado. Já o hipotireoidismo pode gerar um quadro chamado de bócio, que é o que está aparecendo aí. A glândula tireoide da pessoa fica inchada, porque ela está tentando produzir tiroxina, tentando suprir a demanda e não consegue, então ela acaba sendo hipertrofiada. O magnésio, que é pouco conhecido, ele participa da formação de proteínas, de tecidos, de ossos e dentes, além de regular o funcionamento neuromuscular, ou seja, a ligação existente entre o seu sistema nervoso e a contração do seu músculo. O potássio, por sua vez, ele regulariza as batidas do seu coração e a contração muscular, além de ter também uma importante função na regulação da pressão osmótica, consequentemente da pressão sanguínea. O silício age na formação de pele, unhas, cabelos, membranas, vasos sanguíneos, estruturas importantes para o nosso corpo. O sódio, presente no sal de cozinha, é o principal responsável por controlar a pressão osmótica do sangue, ou seja, a pressão sanguínea. É por isso que se fala muito de consumo de sódio. Quanto mais sódio você ingerir na sua alimentação, mais pressão alta você vai ter. E o oposto também ocorre. Quanto menos sódio você ingerir, menor vai ser a sua pressão. Por isso que pessoas hipertensas precisam regularizar a quantidade de sódio na sua alimentação. E por último, o zinco, ele também tem uma importante função na regulação neuromuscular, essa ligação entre o seu sistema nervoso e a contração muscular. Concluindo, o que a gente precisa gravar, memorizar de sais minerais? Primeiro a gente precisa entender
que eles são de origem mineral, eles vêm da natureza, como eu citei. O segundo ponto, você tem que entender que quem são os elementos que mais apresentam sais minerais? Aí não tem como. Vegetais, porque são eles que estão absorvendo da natureza. Então, frutas, verduras e legumes são extremamente ricos em sais minerais. Ah, professor, mas e se eu consumir carne, não tem sal mineral? Tem, mas em muito menor quantidade. Porque os animais, apesar de absorverem sais minerais dos vegetais, a maior parte desses sais minerais vão entrar na composição dos seus tecidos, dos seus ossos, como eu acabei de falar, e não vão ficar disponíveis para consumo humano. Então você tem que saber que existem inúmeros sais minerais, cada um deles tem uma função, você não precisa decorar qual a função de cada um. Eu recomendaria você memorizar cálcio, iodo, ferro, sódio e fósforo, entre os mais importantes, aqueles que serão mais abordados nas próximas aulas. Então é isso. Fique ligado nas nossas videoaulas de biologia. Se você gostou, curte aí o vídeo, pode compartilhar, dá um like aí, assina o sininho para receber as próximas atualizações, porque tem outros vídeos vindo aí com outros assuntos igualmente interessantes. E fiquem ligados, clica no sininho para receber as atualizações, ok? Um abraço e até a próxima. Valeu!